o monopolista comum e a sua relação com a eficiente de Pareto, ou a melhoria de Pareto, ou a ineficiência de Pareto. Vamos ver então o que este livro aqui de microeconomia, do Varian, o link está na descrição caso você tenha interesse, tem a nos dizer sobre isso. Lembrando que este assunto faz parte, né, da playlist de microeconomia, que é uma das disciplinas obrigatórias do curso de ciência econômica e também é uma das disciplinas mais difíceis e complexas do curso. Microeconomia, sem fazer a leitura da definição que tem neste livro ou no Mankiw, microeconomia ela se interessa mais por estudar as relações que existem, né, econômicas entre empresas e famílias, é uma coisa, por isso que é microeconomia, empresas e famílias de modo geral. Enquanto que macro sai disso, né, ela se preocupa com a economia como um todo. São duas grandes áreas dentro do curso de Ciências Econômicas e, na verdade, são duas grandes áreas da economia, microeconomia e macroeconomia. Bom, então, eu estou gravando aqui no canal, utilizando este livro complexo, né, do Varian, sobre microeconomia, os princípios básicos. E aí, ele está num tópico, num item aqui num tópico, na verdade, aqui do livro, que é a comparação entre formas de alocar apartamentos, ou a comparação entre formas de alocar recursos. E aí ele faz a comparação do quê? Dos 4 arranjos que ele propõe no livro. O mercado competitivo, que o mercado competitivo é o equilíbrio mesmo que ocorre entre oferta e demanda, é uma situação ideal, né? Um outro arranjo de mercado é o monopolista discriminador, que é o monopolista que determina o preço, discrimina, né? Ele escolhe quem tem o melhor, quem paga mais, na verdade. E o monopolista comum também é um outro arranjo de mercado, que é aquele cenário de monopólio mesmo. E por fim, o controle de preços, que é um outro cenário também. E hoje, então, o monopolista comum e a sua relação com a eficiência de Pareto. Vou tentar descrever isto, vamos ver se a gente consegue, porque é um assunto complicado na microeconomia. Mas, antes mesmo de ler aqui, agora que nós já entendemos que tem esses 4 arranjos de mercado, nós estamos fazendo a relação com a eficiência de Pareto. O que é essa eficiência de Pareto, segundo o próprio Varian? Também já gravei um vídeo sobre isso. A eficiência de Pareto é o seguinte, ó. Antes de entender o que é eficiência e ineficiência de Pareto, é preciso entender o que é melhoria de Pareto. Começaremos pela seguinte definição. Se pudermos encontrar uma forma de melhorar a situação de uma pessoa sem piorar a nenhuma de outra, teremos uma melhoria de Pareto. Então, a melhoria de Pareto é isso. Você resolve a situação de uma pessoa, mas você melhora a situação de uma pessoa sem piorar a de outra pessoa. Isso é uma melhoria de Pareto. Agora, se numa determinada situação permite essa melhoria de Pareto, se você está vivenciando uma situação em que você possa fazer isso, melhorar uma situação de uma pessoa sem piorar a de outra, se diz que se uma alocação permite uma melhoria de Pareto, isso diz que ela é ineficiente de Pareto. Então, se ela pode ser melhorada sem piorar de outra, se diz que essa situação, até que ela seja melhorada, se chama ineficiente de Pareto. Agora, se existir determinada alocação de recurso em que não dá para você, não permite nenhuma melhoria de Pareto, ou seja, não tem como melhorar a situação de uma pessoa sem piorar a de outra, não tem como isso. Isso se diz que essa situação ela é uma situação eficiente de Pareto, ou seja, não dá para melhorar sem piorar de outra pessoa. E isto, de acordo com os vídeos anteriores que eu já gravei, trazendo agora a relação para o arranjo de mercado, né? O mercado competitivo é eficiente de Pareto, foi essa a conclusão. E o monopolista discriminador também. Vou deixar isso lá no final deste vídeo, não vou entrar em maiores detalhes por que o mercado competitivo é eficiente de Pareto e por que o mercado, o monopolista discriminador também é eficiente de Pareto. Hoje vamos tratar sobre o monopolista comum, que é um parágrafo bem pequeno, bem curto, vamos tentar entender isso, né, da melhor maneira.
Obviamente eu gravo os vídeos aqui para o canal, em primeiro lugar é para que eu mesmo possa revisar e revisitar os temas que vi na faculdade e aprender com isso, primeiramente comigo mesmo. E aí também compartilho isso com você que tem interesse em economia. Tá, monopolista comum. E o monopolista comum que é obrigado a cobrar somente um preço? Então ele coloca aqui que o monopolista comum é aquele que é obrigado a cobrar somente um preço. Acontece que essa situação não é eficiente de Pareto. Não é eficiente de Pareto. Ou seja, é ineficiente de Pareto. Como nós vimos, então, quer dizer que é uma situação que permite uma melhoria de Pareto. E o que é uma melhoria de Pareto? Encontrar uma forma de melhorar a situação de uma pessoa sem piorar. Então, tem uma maneira de melhorar uma situação de uma pessoa sem piorar a de outra. Então, vamos lá. E o monopolista comum, tá? Não é obrigado. Acontece que a situação não é eficiente de Pareto. Tudo que temos a fazer para constatar isso é observar que, como nem todos os apartamentos serão... deixa eu só... Talvez você esteja chegando agora no vídeo. O que é esse apartamentos que são sempre mencionados aqui? O livro, pelo menos no capítulo 1, que trata sobre o mercado, para facilitar o entendimento, ele sempre traz um exemplo concreto que ele vai narrando ao longo do texto. Então é o mercado de apartamentos. E o que é esse mercado de apartamentos? Numa situação hipotética, uma cidade universitária tem apartamentos que estão à disposição para serem alugados. Estão disponíveis. E aí tem o círculo interno, que são aqueles apartamentos próximos à universidade, e o círculo externo, aqueles que estão mais distante da universidade. E o grande objetivo aqui do microeconomista é tentar entender o que determina o preço desses apartamentos, tá? Então, sempre que falar apartamentos, entenda que existe este contexto por trás. Tudo que temos a fazer para constatar isto é observar, ou seja, que não é eficiente de Pareto, né, o monopolista comum. Tudo que temos a fazer para constatar isso é observar que, como nem todos os apartamentos serão em geral alugados pelo monopolista, ele poderá aumentar os seus lucros ao alugar um apartamento para alguém que não disponha de um, a qualquer preço positivo. Haverá um preço em que tanto o monopolista quanto o locatário estarão em uma situação melhor. Desde que o monopolista não mude o preço que os demais locatários pagam, os outros locatários estarão tão bem quanto antes. Por conseguinte, encontramos uma melhoria de Pareto, uma forma de melhorar a situação de dois indivíduos sem prejudicar a de ninguém. Então essa é a ideia que ele traz aqui no livro, né, que ocorre essa melhoria de Pareto nessa situação do monopolista comum. No próximo vídeo eu quero tratar sobre o último método de alocação de recursos, ou o último arranjo de alocação de recursos, que é controle de preços. Dá uma olhada no vídeo anterior, onde eu tentei tratar sobre o monopolista discriminador e sua relação com a eficiência de Pareto. Valeu!